A visita do além na roça. Segredos do mestre Lucas que assustam. Era uma noite silenciosa na pequena roça, onde o tempo parecia ter parado. O luar iluminava as árvores antigas, enquanto o cheiro de terra molhada envolvia o ar. Os amigos chegaram, como todos os anos, mas havia algo diferente no clima. Algo sombrio. Abelardo, com seu semblante tenso, sentia a presença inquieta de sua tia falecida. O perfume doce de flores invadia as noites, trazendo memórias e um certo desconforto. Ao lado de sua esposa, ele viu uma figura feminina no canto da sala, observando-os com um olhar que misturava carinho e terror. O coração de Abelardo disparou. O que era aquilo? Uma alucinação? Um espírito? Henrique, o professor cético, riu da insegurança alheia. "Vamos parar com essas histórias de fantasmas", disse. "A sua avó soou fraca para ele mesmo." E então, na última manhã, enquanto caminhava pelo pomar, ele a viu. Uma senhora bondosa, com um sorriso sereno, que o fez recuar em choque. Mas ela acabou de falecer, pensou, a mente em conflito, questionando suas crenças. Os sussurros das árvores pareciam respondê-lo, trazendo à tona uma lenda velha sobre o mestre Lucas. Um homem respeitável que arquivava segredos e maldições em sua roça. A noite avançava e a atmosfera tornava-se pesada. Os amigos se reuniram na varanda. Conversas animadas se transformaram em suspiros nervosos. "Vocês ouviram isso?" perguntou Renata, com as mãos trêmulas. Um vento frio atravessou o lugar, como se carregasse os lamentos de tempos passados. Abelardo não conseguia tirar os olhos da escuridão. A figura da mulher ainda o observava, e ele estava paralisado. Os rumores sobre a maldição familiar começaram a emergir entre risos nervosos. Diziam que quem ousasse desenterrar o passado do mestre Lucas enfrentaria as consequências. O que poderia ser tão terrível que precisava ser mantido em segredo? Cada sorriso nas faces dos amigos escondia uma sombra de medo. Eles estavam interligados de formas que jamais imaginaram. Uma linha tênue separava as risadas das apreensões. Henrique, em um impulso, decidiu que precisavam descobrir a verdade. "Se essa presença for real, não temos como ignorá-la", disse, e um calor estranho invadiu o grupo. Abelardo hesitou, mas o desejo de proteger sua esposa e os amigos se tornou mais forte que a dúvida. O que poderia estar à espreita nas profundezas da roça? Enquanto exploravam, um murmúrio terrível ecoou ao longe, como se algo muito antigo estivesse despertando. O ar estava carregado com uma tensão palpável, e eles perceberam que algo maligno se manifestava, cada vez mais perto. Enquanto a noite caía, o desejo de descobrir a verdade se misturava ao medo do desconhecido. Abelardo olhou para a figura feminina, agora mais próxima, um desejo inexplicável de se aproximar dela, mesmo com o coração pesado de apreensão. Precisavam decidir até onde iriam para proteger uns aos outros, mesmo diante do inexplicável. A pergunta pairava no ar, inquietante. Até que ponto se permitiriam acreditar no que não podiam ver? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto a noite caía na roça, o ar estava carregado de um calor estranho. Abelardo olhou para a figura da mulher, hesitante e intrigado. Algo dentro dele o chamava. Os amigos ao redor pareciam perdidos em seus próprios medos.
mas ele apenas conseguia pensar na urgência de entender o que estava acontecendo. Foi nesse instante que a escuridão ao redor dele se agitou. Um estalo ensurdecedor cortou o silêncio, fazendo todos se virarem para a direção do som, que ecoava de um velho pomar ali perto. A atmosfera ficou densa, como se a própria terra estivesse respirando. Abelardo sentiu seu coração disparar ao lembrar da lenda do mestre Lucas. O que mais a roça poderia esconder? Ele começou a andar em direção ao pomar, atraído por uma força que não conseguia explicar. Os outros, hesitantes, trocaram olhares nervosos, mas Henrique, o cético, seguiu Abelardo, incentivando os demais a não ficarem para trás. "Vamos descobrir a verdade", exclamou Henrique, embora sua voz tremesse de expectativa. A figura da mulher continuava a observá-los, agora mais clara à luz da lua, uma expressão de um aviso em seu rosto. Abelardo hesitou, mas avançou. Cada passo parecia um eco no passado. Chegando ao pomar, um aroma doce, quase enjoativo, tomou conta do grupo. As árvores estavam mais próximas do que ele as lembrava. Foi quando ouviram um gemido, um som quase humano, vindo de um buraco profundo no solo. O grupo parou, temor estampado em seus rostos. Diante deles, uma abertura negra, como um portal para outro mundo. Henrique, impulsionado pela curiosidade, decidiu se aproximar mais. "O que pode ser tão terrível?" perguntou, mas não esperou resposta. Ele se agachou e olhou para dentro. De repente, um grito gutural ressoou, e um vento forte soprou, fazendo as árvores se agitar violentamente. A figura da mulher o seguiu para o pomar, sua expressão agora de desespero. Ela estava mais tênue, mas a intensidade do seu olhar fazia Abelardo sentir um nó na garganta. Do fundo do buraco, outra voz começou a se elevar, uma voz que fazia o coração de todos estremecerem. "Vocês não deveriam ter vindo aqui." Era uma advertência clara. E foi naquele momento, na confusão, que Renata, em um ato desesperado, puxou Henrique para trás. Mas ele já havia se agachado demais. Ele caiu de joelhos, e ali, embrenhado nas raízes reveladas da terra, havia algo brilhante refletindo a luz da lua. Um medalhão antigo. Henrique não. Abelardo gritou. Mas era tarde demais. Ao tocar o medalhão, a roça pareceu responder. A terra tremeu, e todos foram lançados para trás, como se uma onda invisível os empurrasse. A figura da mulher gritou, finalmente revelando uma verdade aterradora. "Ele é o escolhido. Não podem deixá-lo tocar isso." A revelação cortou a cena como uma lâmina. A conexão de Henrique com o mestre Lucas se tornou clara. Ele era descendente direto, e o medalhão era a chave para um segredo que estava há muito tempo enterrado. Os rostos dos amigos se tornaram um emaranhado de confusão e terror. Abelardo olhou para Renata, seus olhos cheios de pergunta. Ela sempre soube, mas nunca tinha dito. No caos, Henrique começou a falar. Palavras que ninguém entendia, mas pareciam ativar algo. Ele estava mudando, e não havia mais como voltar atrás. O que afinal isso significava para eles? No instante seguinte, uma sombra escura emergiu do buraco, e os amigos gritaram. Mas algo mais profundo parecia se agitar na roça. Enquanto a noite olhava, Abelardo se perguntou, não apenas quem eram, mas quem seriam a partir daquela noite. Até que ponto estavam dispostos a ir para desvendar os segredos que afligiam a roça? E se o verdadeiro terror não estivesse apenas na roça, mas dentro deles mesmos? A sombra escura que surgia do buraco começou a se contorcer, e todos congelaram.
O vento uivou feroz, arrepiando a pele de Abelardo. Ele sentiu o peso no peito aumentar, como se a própria roça estivesse segurando sua respiração. Renata se agarrou ao braço dele, os olhos arregalados, enquanto Henrique, de joelhos, fixava o olhar no medalhão. Voltem! Voltem agora! Gritou a mulher que os observava, mas suas palavras se perderam em meio ao tumulto que se estabelecia. E naquele momento, tudo mudou. Um grito. Um grito que desafia a própria razão e ecoa na alma. Henrique levantou-se, agora envolto em uma aura que fazia o ar em volta parecer distorcido. Seus olhos brilhavam de uma maneira que nunca antes tinham visto. Eu sou o escolhido. Suas palavras disparadas como se fossem uma súplica, uma condenação. Henrique, não. Abelardo tentou puxá-lo, mas algo parecia impedi-lo de se mover. Esse não era o amigo que conhecia. Ele não era mais quem todos pensavam. O que você está fazendo? Renata gemeu, pânico expresso em seu olhar. Saia daí! Henrique parecia quase hipnotizado. Vocês não entendem. Eu carrego a maldição. Ele levantou o medalhão, agora pulsante, como se tivesse vida própria. Uma corrente de energia atravessou o grupo, e a cada tremor da terra, mais gritos ecoavam, sutis e ferozes. Foi quando a figura feminina, a mulher do canto da sala, se transformou diante dos seus olhos. Não era mais uma manifestante de amor e carinho. Seu olhar se tornou gélido. Você não deveria ter feito isso, gritou, enquanto a verdadeira monstruosidade de seu ser começava a se revelar. O chão se partiu, e em meio ao caos e ao desespero, Abelardo percebeu algo no rosto de Renata. Um traço familiar. Tia, você é? As palavras falharam. Renata não era apenas uma amiga. Ela era filha da tradição, ligada ao passado que todos temiam. O legado do mestre Lucas percorria suas veias. Você sabia e nunca nos contou. O grito de Abelardo saiu com uma força devastadora, e a revelação cortou o ar como uma faca. A tensão alcançou um ápice. Henrique, agora totalmente possuído pela energia do medalhão, começou a entoar palavras estranhas, uma canção que reverberava pelo solo. É hora de despertar, disse ele, sua voz agora ecoando com múltiplas camadas, como se outros estivessem falando por ele. Então, uma fissura se abriu no buraco, e uma força obscura começou a emergir, arrastando-se da escuridão como uma sombra querendo se libertar. A figura da mulher, ensaiando uma expressão alarmada e furiosa, finalmente se lançou para a frente, atingindo Abelardo com a intensidade de um furacão. Você precisa ajudar Henrique, antes que seja tarde demais. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Abelardo estava paralisado, a confusão misturando-se com a dor e a culpa. A verdade, uma teia de segredos e revelações, começava a desvelar-se em fragmentos diante de seus olhos. O medo subiu como um calor, e novos laços começavam a se formar. As relações firmadas pela amizade foram abaladas pela traição do conhecimento oculto. Abelardo olhou para Renata. Havia amor, mas havia também um abismo entre eles agora. Um abismo de segredos não ditos e decisões que podiam condená-los. O grito de Henrique ecoou novamente, mas desta vez era um grito de dor. As coisas mudavam rápido. A energia estava fora de controle, e cada um dos amigos se via preso em seus próprios medos e revelações. Enquanto a escuridão diabólica pulsava do buraco, a pergunta ficou insuportável. Até onde estavam dispostos a ir para desvendar a maldição?
E o que Henrique realmente despertara? A roça não era mais um lugar de férias, era um campo de batalha de segredos. E a noite apenas começava. Enquanto a escuridão pulsava ao redor, a figura de Henrique iluminava o pomar. Ele parecia outro. Não havia mais o amigo que conhecíamos. Agora era uma tempestade de poder e confusão. Seus olhos brilhantes exalavam uma energia explosiva. O medalhão vibrava em sua mão, um pulsar que ecoava na alma da roça. E a mulher, aquela figura que antes era um lembrete do passado, agora revelava seu verdadeiro eu. Seus olhos gélidos, cheios de fúria, poderiam cortar o ar. Isso não pode acontecer. Henrique, você não entende o que está fazendo. Sua voz reverberava, penetrante e desesperada. Ele é o escolhido, o legado do mestre Lucas, gritou Renata, mas sua expressão mostrava mais que medo. Havia alívio. Uma verdade que ela segurava como um segredo escondido. Abelardo olhou para ela, confuso. Como ela poderia saber disso? O que mais não nos contara? Neste instante, Henrique começou a pronunciar palavras que faziam o chão tremer. Acordem! Precisamos dos ancestrais. O eco das vozes passadas parecia ressoar com as suas, e não eram apenas sussurros. Havia uma maré de vida e morte que o cercava, como uma tempestade antes da chuva. De repente, uma fissura se abriu mais à frente. Os olhos de Abelardo se arregalaram. Era uma boca escura que se formava no chão, e dali uma sombra grotesca começou a se elevar. Era algo que não deveria existir, uma entidade que desafiava a lógica. Os amigos caíram de costas. Aterrorizados, aquela sombra devorava a luz da lua, crescendo, tomando forma. Isso não era parte do plano, gritou a mulher, e suas feições começaram a mudar. Não era a imagem de um espírito amigo. Dela emanava um poder maligno. Vocês não entendem. Ele não é o escolhido. Ele está sendo sugarado. As palavras dela reverberavam com uma intensidade aterradora, e a sombra pareceu hesitar. Abelardo percebeu que ali existia uma batalha. Uma escolha entre o bem e o mal, entre salvar Henrique ou permitir que a maldição se espalhasse. Um grito cortou o ar. Era Henrique, agora preso no meio da transformação, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Então, uma revelação que cortou o ar. A verdade que mudaria tudo. Sou eu. Eu sou o verdadeiro escolhido. O poder emanava dele como uma onda elétrica que ressoava por toda a roça. A sombra parou. Renata ficou em choque, e o rosto de Abelardo se tornou uma máscara de horror. As peças que antes pareciam se encaixar começaram a se desfazer. Como assim? A voz de Renata se quebrou. Você não pode ser. Isso não é possível. E a mulher, agora em uma forma grotesca, rasgou a ilusão. Ela era parte da maldição, uma guardiã que se tornara algo muito mais sombrio. A atmosfera carregou-se com a tensão do desconhecido. O céu acima parecia escurecer ainda mais. A partir do buraco, sedentos de poder, vozes antigas colheram força. Trovoadas reverberaram nas paredes da roça, e um vento uivante começou a soprar. As árvores, antes estáticas, agitaram-se, como se abrigassem da tempestade. O que a roça havia despertado? Uma luta nascia, e no centro disso tudo, Henrique se tornava algo perigosamente diferente. A menina na lembrança de Abelardo não estava mais lá. A mulher ao seu lado não era a parceira que ele conhecia. Ele percebeu que Renata tinha um papel na história que ele não poderia imaginar. Eu não sou apenas amiga de vocês, ela gritou, a verdade escapando em meio ao caos. Eu sou parte da linhagem de Mestre Lucas. O que vocês fizeram ao Henrique pode condenar a todos nós. O chão tremeu.
Abelardo sentiu o chão escapar sob seus pés. As sombras começaram a investir contra eles. A esperança espreitou-se em meio ao terror, enquanto a luz do medalhão pulsava mais forte. O ritmo da vida e da morte se entrelaçava. O que começara como uma reunião de amigos transformou-se em um jogo mortal de segredos e legados. Henrique olhou ao redor, como se buscando um modo de se libertar. Abelardo e Renata estavam entrelaçados em um destino que ultrapassava suas compreensões. O conflito poderia finalmente libertá-los ou aprisioná-los. Enquanto o caos se intensificava, Abelardo fez a única pergunta que poderia salvar a todos: o que devemos fazer agora? Como podemos reverter isso? E naquele clímax explosivo, enquanto a sombra se preparava para atacar, a resposta se transformou em um grito em sua mente: somente juntos podemos nos salvar. Mas juntos significava entender quem realmente eram. E estava claro que isso poderia ser mais devastador do que a própria maldição. Enquanto a sombra pulsante do buraco ameaçava engolir tudo à sua volta, um frio cortante percorreu a espinha de Abelardo. Ele olhou de um lado para o outro, sentindo a pressão aumentar. O céu acima parecia cerrar-se, como se o universo estivesse se preparando para um cataclismo. O que devemos fazer agora? Como podemos reverter isso? Gritou. Mas antes que alguém pudesse responder, a sombra deu um grito ecoante que paralisou todos. A luz do medalhão brilhou intensamente, e as árvores ao redor começaram a gemer em resposta à dor que sentiam. Cada folha balançava como se estivesse sob ataque, e o solo tremeu sob seus pés. Henrique, perdido em seu próprio mundo de transformação, encarou-a. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Um estrondo vindo de longe quebrou o silêncio e um clarão ofuscante brotou do fundo do buraco, iluminando o rosto dos amigos com um brilho doentio. Ao mesmo tempo, a figura feminina que os observava, agora desfigurada pelo pânico, gritou: "Vocês não podem deixar que isso aconteça." Era uma advertência, mas a ardente luz fez com que todos ficassem paralisados, absorvidos na intensidade da cena. Então, como um balde de água fria, a sombra se dividiu em fragmentos que atravessaram o pomar, criando uma rede de escuridão que os separou. Abelardo sentiu seu coração apertar. "Renata!" ele gritou, mas não conseguiu ouvi-la. A luz então se extinguira, e dentro do caos, a mulher finalmente revelou seu verdadeiro eu. Uma voz antiga ecoou: "Eu sou a verdadeira guardiã, não o que vocês pensavam." As palavras, carregadas de um poder que parecia atravessar o tempo, ressoaram, congelando o grupinho tenso. "O que você quer dizer com isso?" Renata perguntou, a voz tremendo. Enquanto eles tentavam assimilar essa revelação, algo ainda mais devastador aconteceu. A forma de Henrique começou a mudar, não apenas em aparência, mas em essência. Ele gritou, não de dor, mas de alegria: "Eu sou o escolhido, eu libertei o poder do mestre Lucas, eu posso." Foi quando a sombra, como uma serpente enfurecida, saltou na direção de Henrique, envolvendo-o em um abraço mortal. Abelardo sentiu uma súbita onda de desespero e raiva. "Henrique! Não!" Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Então a voz de Renata ecoou: "Henrique, não faça isso. Você não sabe o que está invocando." Mas as palavras pareciam ecoar em um vazio profundo. Abelardo percebeu que a verdade por trás de tudo isso era mais complexa do que podiam imaginar. A sombra não era uma inimiga, mas sim uma parte deles, uma essência que havia sido reprimida. E naquele instante, enquanto a batalha se intensificava entre luz e escuridão, uma nova revelação abalou o chão sob seus pés. Renata, com lágrimas nos olhos, gritou:
Eu sou a filha do mestre Lucas. O que você fez foi despertar uma força terrível, e a única maneira de derrotá-la é somando nossas forças. O ar ficou pesado com a informação, e o que deveria unir o grupo agora os dividia. Abelardo olhou para Renata, seu coração disparando. A traição era tão visceral quanto o medo. Você sabia sobre isso o tempo todo? O choque em sua voz foi palpável. Renata balançou a cabeça. Foi por isso que eu sempre estive ao seu lado, para protegê-los. A noite havia mudado completamente. O que começou como uma simples reunião entre amigos, agora se transformara em um quebra-cabeça aterrador, cheio de segredos que todos guardavam. A tensão entre eles pairava como uma tempestade prestes a desabar. A sombra finalmente se manifestou em uma figura grotesca, um viajante do outro mundo, pronta para cobrar seu preço. Abelardo sentiu que a realidade estava se desintegrando, e ele não sabia a quem poderia confiar. Renata, o que faremos agora? Sua voz estava marcada pela desolação, mas as palavras foram tragadas por um som profundo que ecoou na roça. Desesperadamente, eles perceberam que o tempo estava se esgotando. Com Henrique em transe e Renata revelando seu legado, a verdadeira batalha pela sobrevivência começava. Abelardo se sentiu cercado pela escuridão que não era apenas externa, mas nas profundezas de cada um deles. A pergunta agora era: até onde estavam dispostos a ir para enfrentar a verdade? A resposta poderia ser a chave para a vida ou a morte. Enquanto a sombra pulsante do buraco ameaçava engolir tudo à sua volta, um frio cortante percorreu a espinha de Abelardo. Ele olhou de um lado para o outro, sentindo a pressão aumentar. O céu acima parecia cerrar-se, como se o universo estivesse se preparando para um cataclismo. O que devemos fazer agora? Como podemos reverter isso? Gritou. Mas antes que alguém pudesse responder, a sombra deu um grito ecoante que paralisou todos. A luz do medalhão brilhou intensamente e as árvores ao redor começaram a gemer em resposta à dor que sentiam. Cada folha balançava como se estivesse sob ataque e o solo tremeu sob seus pés. Abelardo sentiu que a situação estava além do seu controle. Henrique, perdido em seu próprio mundo de transformação, encarou a fenda aberta na terra. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante brotou do fundo do buraco, iluminando os rostos dos amigos com um brilho doentio. A figura feminina, agora desfigurada pelo pânico, gritou: "Vocês não podem deixar que isso aconteça." Era uma advertência, mas a ardente luz fez com que todos ficassem paralisados, absorvidos na intensidade da cena. Então, como um balde de água fria, a sombra se dividiu em fragmentos que atravessaram o pomar, criando uma rede de escuridão que os separou. Abelardo sentiu seu coração apertar. "Renata!" ele gritou, mas não conseguiu ouvi-la. Então, a mulher finalmente revelou seu verdadeiro eu. Uma voz antiga ecoou: "Eu sou a verdadeira guardiã, não o que vocês pensavam." As palavras, carregadas de um poder que parecia atravessar o tempo, ressoaram, congelando o grupinho tenso. "O que você quer dizer com isso?" Renata perguntou, a voz tremendo. Enquanto eles tentavam assimilar essa revelação, algo ainda mais devastador aconteceu. A forma de Henrique começou a mudar. Ele gritou, não de dor, mas de alegria: "Eu sou o escolhido. Eu libertei em poder do mestre Lucas. Eu posso." Foi quando a sombra, como uma serpente enfurecida, saltou na direção de Henrique, envolvendo-o em um abraço mortal. Abelardo sentiu uma súbita onda de desespero. "Henrique, não!" Mas não havia nada que ele pudesse fazer. "Henrique, não faça isso! Você não sabe o que está invocando." Renata gritou,
mas as palavras pareciam ecoar em um vazio profundo. A sombra não era uma inimiga, mas sim uma parte deles, uma essência que havia sido reprimida. E naquele instante, enquanto a batalha se intensificava entre luz e escuridão, uma nova revelação abalou o chão sob seus pés. Renata, com lágrimas nos olhos, gritou: "Eu sou a filha do mestre Lucas. O que você fez foi despertar uma força terrível, e a única maneira de derrotá-la é somando nossas forças." O ar ficou pesado com a informação, e o que deveria unir o grupo agora os dividia. Abelardo olhou para Renata, seu coração disparando. A traição era tão visceral quanto o medo. "Você sabia sobre isso o tempo todo?" O choque em sua voz foi palpável. Renata balançou a cabeça. "Foi por isso que eu sempre estive ao seu lado, para protegê-los." "Ao seu lado? Você nos escondeu a verdade." A voz de Abelardo se elevou em frustração. A sombra agora se contorcia, impaciente, exigindo atenção. Enquanto isso, as cores ao seu redor se intensificavam, como se o próprio universo estivesse em choque. E então veio o impacto. De repente, a sombra lançou um lamento que fez o chão vibrar. Uma fissura se abriu sob os pés de todos, e a terra se partiu ao meio. Abelardo e Renata caíram, separados de Henrique, que agora pairava em uma aura de poder. "Henrique, não! Volte!" Abelardo gritou. A resposta de Henrique veio em um sussurro envolvente. "Desculpe, Abelardo. Eu não sou mais quem você conhece." E nesse momento, a sombra tomou forma completa. Era uma criatura grotesca, uma mistura de tristeza e raiva, e sua boca se abriu em um grito que reverberou em suas almas. O que deveria ser um combate entre luz e escuridão, agora parecia um rastro de traição e desespero. A luta se tornou pessoal, cada um lutando não apenas contra a sombra, mas contra os segredos que tinham escondido. Abelardo olhou para Renata, os olhos dela refletindo uma mistura de culpa e determinação. Uma ideia repentina cruzou a mente de Abelardo. E se a sombra não fosse a verdadeira inimiga, mas a chave para a libertação da maldição? Renata, e se essa sombra, o que precisamos enfrentar? Não podemos lutar apenas contra ela, mas usar o que ela representa. E enquanto essas palavras saíam, uma onda de compreensão e confusão passou pelos rostos dos amigos. A sombra se contorcia, como se visse que algo havia mudado. A noite estava apenas começando, e a verdadeira batalha parecia prestes a se desenrolar. Renata segurou a mão de Abelardo com força. E se no fundo, todos nós fôssemos um reflexo de algo maior? O que isso significa para nós? A pergunta ficou no ar, um mistério a ser desvendado enquanto o caminho se tornava nebuloso. E assim, com um novo horizonte se formando à frente, o que eles fariam, juntos ou separados? Abandonados à sombra que os cercava, a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto a sombra pulsava, Abelardo sentiu o peso do abismo ao seu redor. O medo se entrelaçava com memórias, e tudo parecia uma montanha russa. "O que estamos fazendo?" Renata murmurou, as mãos tremendo em pânico. A atmosfera estava pesada, como se o universo estivesse preso em um suspiro coletivo. Henrique estava em um outro mundo, fixo na sombra, como se estivesse hipnotizado. "Ele não é mais ele. Olhem!" Abelardo gritou, mas suas palavras pareciam se perder no ar carregado de tensão. O que era aquela luz pulsante? O que Henrique poderia fazer agora? O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos,
Então, em um instante que pareceu durar uma eternidade, a sombra tomou a forma de uma figura familiar. Todos congelaram. Era a mãe de Henrique, que havia falecido muitos anos atrás. Eu estou aqui, meu filho. A voz era doce, mas carregava um peso terrível. Você sempre foi o escolhido, mas não da maneira que pensava. Os olhos de Henrique brilharam. Mãe? Ele parecia mais surpresa do que assustado. A conexão entre eles era forte, e a sombra ganhou força com cada palavra. O impacto nas expressões de Abelardo e Renata era como um golpe. A verdade estava se formando diante deles, algo que eles nunca imaginaram. A escuridão não é sua inimiga, Henrique. É seu legado. Você pode comandá-la. As palavras de sua mãe flutuaram no ar e a pressão aumentou. Abelardo, em choque, olhou para Renata. Ele tinha tantas perguntas. O que isso significa? O que ela está dizendo? Renata parecia ter entendido, mas se calou. Quando Abelardo a olhou, notou que os olhos dela estavam brilhando com uma intensidade que o assustava. Renata, você sabia? A voz dele era uma mistura de dor e raiva. O olhar dela se manteve fixo na sombra, como se algo a atraísse. O que mais ela escondia? A sombra continuava a gritar, sua forma oscilando entre amor e terror. Henrique, aceite seu destino. A mulher clamou, e Henrique estendeu a mão, a luz do medalhão brilhando intensamente. O solo vibrou, como se o mundo inteiro estivesse em conflito. Então, tudo mudou novamente. Em um movimento súbito, Renata avançou, puxando Abelardo para perto. Tem algo que você não entende, Abelardo. A linhagem de Mestre Lucas não é apenas sobre poder, é sobre controle. Eu sou a última guardiã. As palavras dela foram como um choque elétrico. O que ela estava dizendo? Você é filha do Mestre Lucas? Abelardo mal pôde acreditar no que ouvia. O olhar de Renata passou de firmeza para desespero. Sim, e o medalhão, ele não pertence a Henrique, pertence a mim. A revelação, que estava escondida como um segredo sombrio, despedaçou a confiança dele. Como ela pôde esconder isso? Henrique pareceu vacilar, confuso. Renata, você me enganou? A dor em sua voz foi o rasgar ágil no coração de Abelardo. A sombra começou a contorcer-se com raiva, respondendo à confusão que afligia o grupo. O caos em seu interior se manifestava de forma assustadora. Esse era o momento crucial. Before Abelardo pudesse processar, a sombra atacou, lançando-se sobre Henrique. Um grito ecoou pelos campos. O olhar no rosto de Renata transformou-se em um misto de determinação e desespero. Ele percebeu que não tinha só perdido a confiança dela, mas que a própria conexão... Henrique, não deixe que a sombra controle você, gritou, mas o desespero em seu coração ecoava mais alto que suas palavras. E enquanto a batalha se intensificava, uma nova pergunta surgiu no ar. O que realmente era a sombra? Era o legado de Mestre Lucas ou uma representação de todos os segredos e mentiras? Abelardo se perguntou o que isso significaria para eles. A divisão tinha se aprofundado, e as consequências poderiam ser devastadoras. O que vinha a seguir? Ele não sabia, mas a atmosfera estava prestes a estourar, e o verdadeiro horror ainda estava por vir. Enquanto a sombra pulsava, Abelardo sentiu o peso do abismo ao seu redor. O medo se entrelaçava com memórias, e tudo parecia uma montanha russa. O que estamos fazendo? Renata murmurou, as mãos tremendo em pânico. A atmosfera estava pesada, como se o universo estivesse preso em um suspiro coletivo. Henrique estava em um outro mundo, fixo na sombra, como se estivesse hipnotizado. Ele não é mais ele. Olhem! Abelardo gritou,
mas suas palavras pareciam se perder no ar carregado de tensão. O que era aquela luz pulsante? O que Henrique poderia fazer agora? O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos. Então, em um instante que pareceu durar uma eternidade, a sombra tomou a forma de uma figura familiar. Todos congelaram. Era a mãe de Henrique, que havia falecido muitos anos atrás. Eu estou aqui, meu filho. A voz era doce, mas carregava um peso terrível. Você sempre foi o escolhido, mas não da maneira que pensava. Os olhos de Henrique brilharam. Mãe? Ele parecia mais surpreendido do que assustado. A conexão entre eles era forte, e a sombra ganhou força com cada palavra. O impacto nas expressões de Abelardo e Renata era como um golpe. A verdade estava se formando diante deles, algo que eles nunca imaginaram. A escuridão não é sua inimiga, Henrique. É seu legado. Você pode comandá-la. As palavras de sua mãe flutuaram no ar, e a pressão aumentou. Abelardo, em choque, olhou para Renata. Ele tinha tantas perguntas. O que isso significa? O que ela está dizendo? Renata parecia ter entendido, mas se calou. Quando Abelardo a olhou, notou que os olhos dela estavam brilhando com uma intensidade que o assustava. Renata, você sabia? A voz dele era uma mistura de dor e raiva. O olhar dela se manteve fixo na sombra, como se algo a atraísse. O que mais ela escondia? A sombra continuava a gritar, sua forma oscilando entre amor e terror. Henrique, aceite seu destino. A mulher clamou, e Henrique estendeu a mão, a luz do medalhão brilhando intensamente. O solo vibrou como se o mundo inteiro estivesse em conflito. Então, tudo mudou novamente. Em um movimento súbito, Renata avançou, puxando Abelardo para perto. Tem algo que você não entende, Abelardo. A linhagem de Mestre Lucas não é apenas sobre poder, é sobre controle. Eu sou a última guardiã. As palavras dela foram como um choque elétrico. O que ela estava dizendo? Você é filha do Mestre Lucas? Abelardo mal pôde acreditar no que ouvia. O olhar de Renata passou de firmeza para desespero. Sim, e o medalhão? Ele não pertence a Henrique, pertence a mim. A revelação, que estava escondida como um segredo sombrio, despedaçou a confiança dele. Como ela pôde esconder isso? Henrique pareceu vacilar, confuso. Renata, você me enganou? A dor em sua voz foi um rasgar ágil no coração de Abelardo. A sombra começou a contorcer-se com raiva, respondendo à confusão que afligia o grupo. O caos em seu interior se manifestava de forma assustadora. Esse era o momento crucial. Antes que Abelardo e Renata caíram, separados de Henrique, que agora pairava em uma aura de poder. Henrique, não, volte! Abelardo gritou. A resposta de Henrique veio em um sussurro envolvente. Desculpe, Abelardo, eu não sou mais quem você conhece. E nesse momento, a sombra tomou forma completa. Era uma criatura grotesca, uma mistura de tristeza e raiva, e sua boca se abriu em um grito que reverberou em suas almas. O que deveria ser um combate entre luz e escuridão, agora parecia um rastro de traição e desespero. A luta se tornou pessoal, cada um lutando não apenas contra a sombra, mas contra os segredos que tinham escondido. Abelardo olhou para Renata, os olhos dela refletindo uma mistura de culpa e determinação. Então, uma doçura cortante atravessou o espaço, e uma nova figura começou a se formar entre a escuridão. Os amigos olharam em choque. A imagem era de um dos ancestrais de Renata, uma mulher que todos conheciam, uma figura importante na pequena comunidade. Eu sou a verdadeira guardiã. E vocês traíram o legado. Os olhos de Renata se arregalaram. Mãe, ela sussurrou.
e a mulher virou-se para ela, o olhar triste e cheio de dor. A verdade pesada caiu sobre eles. Renata havia nascido com um fardo, um legado construído sobre mentiras. E agora, a linhagem que ela tinha tentado esconder estava exposta. Você sempre foi parte de algo maior, mas usou seu poder para se esconder. A mulher continuou, sua presença irradiando raiva e compaixão. Olhando para Abelardo, ela declarou: "O que você conhece como amizade é uma fachada. A verdadeira relação está na essência de cada um de vocês." O chão tremia. Abelardo ficou paralisado. Se Renata era parte daquele legado, para onde isso os levaria? E se a sombra não era um inimigo, mas uma parte deles? A pergunta girava em sua mente como uma tempestade. Nesse momento, a fronteira entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. A luta ainda não havia terminado. Com um olhar de perdão, Renata se virou para Henrique. "Nós podemos vencer isso juntos, mas você precisa abrir mão do seu orgulho." O apelo estava em sua voz, mas a tensão no ar era palpável. E antes que alguém pudesse responder, uma explosão cercou o campo, e uma onda de poder emanou do medalhão, interligando-os a um destino desconhecido. Abelardo não sabia se estava pronto para o que estava por vir. Mas a hora de decidir estava diante deles. O que mais poderia estar escondido na sombra? E como cada um poderia se redimir? A noite apenas começava. A tensão estava nas alturas, como uma tempestade prestes a desabar. Abelardo olhou para Renata, seu coração disparando. O peso da revelação dela, que era a última guardiã, pairava como uma sombra sobre eles. Antes que pudesse processar tudo, o chão se dividiu ainda mais, e uma onda de energia pulsante os iluminou. A sombra contorcia-se, impaciente, gritando em uma mistura de dor e raiva. "Vocês acham que podem escapar dos segredos que guardamos?" A voz da mãe de Henrique ecoou. Cada palavra carregava um peso que fazia o estômago de Abelardo revirar. A forma da sombra agora oscilava, mudando enquanto evocava imagens de momentos passados. Rostos familiares que estavam perdidos na memória. "Eu sou a sua raiz e o que vocês ocultaram está prestes a voltar." Henrique olhou para a sombra, os olhos transbordando confusão e dor. "O que você quer dizer?" Ele parecia lutar entre a verdadeira conexão com a sombra e a realidade. "Você é parte de mim, mas eu não quero isso." "Você não pode simplesmente ignorá-la. Aceite seu destino." A sombra fez uma onda avassaladora, e cada um no grupo sentiu o impacto como se estivesse sendo puxado para um abismo. Abelardo e Renata agarrou-se um ao outro, mas a força da sombra os empurrou para longe. Enquanto isso, a mãe de Henrique começou a desvanecer, seu olhar se tornava cada vez mais distante. "Se você não a controlar, será consumido por sua própria escuridão." E quando ela sussurrou, um grito alto cortou o ar. O céu começou a se escurecer como se o mundo estivesse em colapso. No meio da confusão, a figura feminina com quem tinham se deparado antes, agora mais definida, apareceu novamente. Mas não era mais a guardiã que pensavam que era. Seu sorriso estava desfeito. Apenas aqueles que dominam a escuridão podem realmente entender os segredos ocultos. "Vocês precisam escolher a luz ou a sombra." Renata gritou, seus olhos fixos em Henrique, que parecia estar sucumbindo ao poder crescente. "Henrique, você não pode seguir esse caminho. O que está fazendo pode destruir a todos nós." De repente, uma explosão de energia os atingiu. O medalhão em Henrique brilhou intensamente,
e ele começou a levitar, a sombra envolvendo-o como um manto. O rosto dele estava em conflito, ainda tentando encontrar seu verdadeiro eu. Mas era como se uma batalha interna estivesse acontecendo. Eu sou o escolhido. Eu sou o poder, Henrique gritou, sua voz reverberando enquanto a sombra parecia se alimentar da sua bravura. Mas quando tudo parecia estar perdido, Renata deu um passo para frente. Não! Você não é. Você não é apenas o escolhido. Você é o que todos nós somos. A sombra hesitou, como se tocada pela verdade dela. Abelardo sentiu seu coração palpitar. Era o momento. Ele tinha que agir. Henrique, estamos juntos. Você não precisa fazer isso sozinho. A sombra rugiu em resposta. Um grito que ecoou por toda a roça. Então, no pico do crescendo, uma luz intensa irrompeu do medalhão, iluminando tudo. Quando a luz surgiu, a sombra se contorceu e, em um instante, uma bagunça de energia os envolveu. Eles foram lançados para fora, flutuando sem controle. E enquanto lutavam para entender o que estava acontecendo, um estalo ensurdecedor cortou o ar. O chão sob seus pés se partiu ainda mais, e uma figura emergiu do fundo do abismo. Uma versão mais velha e sombria de Renata, com um olhar que queimava como brasa. Eu sou a verdadeira herdeira de Mestre Lucas. A revelação cortou a cena como uma lâmina, fazendo os amigos hesitar e recuar. Renata olhou com horror. "O que você está dizendo? Não, isso não é verdade." Mas a sombra da antiga Renata parecia rir, sua presença dominadora absorvendo tudo. "Vocês não sabem o que fizeram. O ciclo nunca acaba, ele se repete. E agora, todos os segredos que vocês tentam manter escondidos virão à tona." O que era real? A figura tal como a conheciam ou aquela que agora se revelava? O chão tremia sob o peso do choque. Abelardo ficou em estado de paralisia. Quem era realmente Renata? A verdadeira luta estava apenas começando. "Renata, o que significa isso?" A pergunta escapou de seus lábios, um sussurro carregado de desespero. A noite apenas começava. O brilho do medalhão ofuscou a visão de todos, como um sol que nasce no meio da noite escura. A sombra, que antes contorcia-se de forma ameaçadora, hesitou, absorvendo a luz que emanava de Henrique. Ele estava no centro de uma tempestade, os olhos fixos na velha figura que agora desafiava sua própria existência. "Você não é minha mãe", sussurrou, como se tentasse quebrar um feitiço. A sombra, "Não!" gritou, o som rasgando o silêncio pesado. "Eu não preciso da sua sombra. Eu escolho a luz." E com isso, ele ergueu o medalhão ainda mais alto, que pulou com uma energia própria, fumos e cores dançando ao redor. Renata olhou para Abelardo com uma mistura de apreensão e esperança. "Precisamos unir nossas forças. Ele não pode fazer isso sozinho." Abelardo, ainda preso à revelação, assentiu enquanto o chão tremia sob eles. "Juntos!" gritou ele, pegando a mão de Renata. "Nós somos a linha de frente. Nós podemos." A sombra estava em fúria, mas algo mudou. Quando as mãos de Abelardo e Renata se encontraram com as de Henrique, uma onda de luz voltou a iluminar tudo ao redor. O vento forte se transformou em algo gentil, como se o próprio universo estivesse se alinhando. A velha figura, que antes os aterrorizava, agora parecia hesitar, seu rosto contorcido em confusão. "Você não é o escolhido, mas o escolhido pelo amor." A sombra gritou, quase em desespero, enquanto as cores ao redor giravam freneticamente. "Sim, nós somos", gritou Renata,
deixando que a força do legado a envolvesse. E de repente, o medalhão, agora vibrando em sincronia com seus corações, fez com que a sombra começasse a se desvanecer, como uma tempestade que se dissipa diante do sol. O caos ao redor começou a se acalmar. As árvores, antes inquietas, pareciam respirar aliviadas. A presença da sombra estava se transformando em um eco distante. Henrique, agora mais ele mesmo do que nunca, olhou para os amigos. Eu não sou apenas o escolhido. Nós somos todos escolhidos. A luz envolveu os três e, com isso, um renascer começou. Eles estavam juntos, não mais como indivíduos perdidos em um legado sombrio, mas sim como um coletivo de almas ligadas pelo amor e pela verdade. A multidão de sombras que cercava sua história agora se dissipava, revelando a beleza da roça ao amanhecer. Enquanto a luz do nascer do sol iluminava o pomar, Abelardo sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. O apelo ao passado finalmente se foi. E o que fazemos agora? Perguntou, observando a nova manhã surgir. Criamos nosso próprio futuro, respondeu Renata, um sorriso brotando em seu rosto. E enquanto Henrique acenava para a lua se despedir no horizonte, um sentimento de paz emergiu entre eles. Só que no fundo, uma nova dúvida assombrava a mente de Abelardo. O que mais havia escondido? Quais segredos ainda estavam enterrados na roça? Olhou para o medalhão. Estariam eles realmente livres agora? E se a luta não tivesse terminado? Com essas perguntas pairando no ar, a vida começava a caminhar para um novo capítulo. E você? O que você acha que vem a seguir? Não esqueça de me contar suas teorias nos comentários. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Sua ajuda é crucial para essa comunidade.